Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. O apóstolo Paulo agora chega a esse ponto aqui. E esse ponto que ele chega, ele está baseado nos pontos anteriores. Quando ele mostra aqui que a salvação vem de Deus, ele faz questão de mostrar para aqueles irmãos, a princípio, no capítulo 2, verso 1 até o verso 3, onde ele descreve como aqueles irmãos estavam e o que Deus fez. Ele descreve como eles estavam mortos nos seus delitos e pecados, e a questão que diz respeito que eles estavam mortos é que eles estavam nos delitos e pecados, seguindo o curso do mundo e seguindo o príncipe da potestade do ar e vivendo segundo a inclinação da sua carne. Então essa é Paulo descrevendo a pessoa morta. Em seguida, o apóstolo Paulo vai falar de um contraponto, ou seja, de um contraste. No verso 4, ele diz, mas Deus, quando ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então ele usa essas duas palavras para contrastar a situação humana, se referindo àqueles irmãos de Éfeso. E aqui, mas Deus sendo rico em misericórdia. A palavra misericórdia é não dar o que a pessoa merece. A pessoa merecia a condenação, mas Deus não deu a condenação. Mas a Bíblia diz que Deus se impôs, ou seja, se encontrou ou entrou naquela situação, trazendo ali algo que aquelas pessoas não tinham, que era vida. A expressão vida, quando a pessoa tem vida, é quando a pessoa passa a conhecer a Deus. Quando a pessoa desconhece a Deus, ele ainda não tem vida. Então, quando diz Deus deu vida, Deus deixou ser conhecido por aquela pessoa, ou seja, Deus se uniu. Que a palavra morte se refere à separação. Então Paulo junta aqui seus argumentos e no verso 7 ele fala em quem, está se referindo do instrumento usado na graça, no caso Cristo, em quem temos a saber redenção por meio do seu sangue, ou seja, a salvação foi dada àquele grupo, ou seja, a vida foi dada àquele grupo de irmãos, e Paulo está esclarecendo, mostra a condição que eles estavam, mostra a interferência de Deus, e agora mostra o instrumento que Deus usou para mostrar a sua misericórdia e o seu amor, em quem nós também temos. Quando ele chega no verso 8, ele faz aqui uma afirmação, dizendo, pela graça sois salvos. A palavra pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Diante de tudo que Paulo falou, ele mostra a incapacidade do homem em salvar-se. Paulo mostra a situação do homem totalmente semelhante àqueles ossos secos de Ezequiel 37. E ali Deus leva o profeta e faz uma pergunta: porventura podes esses ossos secos reviverem? E o profeta diz: só tu sabes, Senhor. Então a gente vê naquele contexto ali que é Deus que traz vida àqueles ossos secos. Há uma semelhança aqui. Então Paulo está dizendo aqui, ele vos deu vida estando vós mortos. E agora ele afirma no verso 8,
pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A palavra graça significa favor imerecido. Ou seja, a pessoa não merece, mas Deus dá para a pessoa, né? E Deus dá esta graça, e esta graça que ele está dizendo, isto não vem de vós, mostrando, afirmando que não vem da própria pessoa. Não é o homem gerador da sua própria salvação. As obras não é para salvação. As obras identificam a salvação. Então, ele inicia esse processo a partir do homem morto, para mostrar a veracidade dessa situação que o homem caiu em Adão. E para mostrar a profundidade da consequência que o homem estava. E não tinha como o homem sair daquela situação. Tinha que haver um poder semelhante no início de Gênesis capítulo 1, verso 1 em diante, quando a Bíblia começa a narrar os acontecimentos. Deus disse, haja luz e houve luz. Né? Então Deus começou a ordenar e as coisas passaram a aparecer, criada ali, você vê, a partir do nada. Então tinha que ter um poder dessa natureza para interferir na situação do homem que desobedeceu a Deus em Adão, quando esse tinha livre-arbítrio ali em Adão. Ele desobedeceu, então ele caiu em pecado. E Deus vai atrás do homem e encontra o homem totalmente morto. E aí Deus oferece vida através de Jesus. Então ele está dizendo, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando olhamos para esse texto, existem duas linhas de pensamentos. Alguns dizem que a palavra é isto, está se referindo à fé. Outros dizem que está se referindo à palavra graça logo no início da frase. Mas no contexto geral, nós vamos encontrar aqui a palavra isto, no grego a palavra tuto. Ela é um pronome demonstrativo que está escrito no neutro, nem no masculino, nem no feminino. Já a palavra graça está no feminino, como a palavra salvação, soteria, também é um substantivo feminino. E a palavra fé, pistis, também está no feminino. Então, a palavra teuto não está concordando com nenhuma delas, porque o gênero não está concordando. Então, o que aprendemos aqui é que a palavra isto refere-se ao todo, ou seja, todo o contexto da colocação inicial. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, esse contexto abrangente aqui refere a isto, tudo isso. Não está selecionando nenhum nem outro, mas todos. Mas está mostrando que vem de Deus. Aqui é a palavra dom de Deus. Tiago 1,17 diz que todo dom perfeito vem do alto. Então, desce do Pai das luzes. Então, a salvação, ela veio do alto. Ela veio de Deus e encontrou o homem totalmente caído, totalmente desprovido. E aí Paulo faz questão de mostrar, continuar mostrando. E ao longo desse capítulo, ele vai mostrar ainda. Mais na frente ele vai mostrar esta salvação que veio de Deus. E que o homem foi achado por Deus, semelhante àquela ovelha ferida.
pastor vai atrás, encontra e traz. Se o pastor não tivesse ido atrás, ela tinha permanecido ali e seus dias tinham acabado ali. Então, mesmo assim, é Deus. É Deus que vai atrás do homem e mostra para o homem o caminho da salvação por meio do seu Filho Jesus Cristo. Ele está dizendo aqui, não vem de obras. Quer dizer, se a salvação fosse por obras, ela não seria por graça. Porque a gente olha no texto, Romanos 4:4, que diz, se você trabalha, então você é digno do salário. Então, se a pessoa merece, então não é graça. Mas aqui o contexto não está dizendo que os seres humanos merecem. Os seres humanos não merecem. Mas Deus é que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor, é que vai atrás do homem, mostrando que o homem não pode se orgulhar. Nenhum homem pode se orgulhar e dizer assim, olha, eu criei em Cristo porque eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa honesta, eu faço isso, eu faço aquilo, por isso sou salvo. Jesus Cristo traça uma ideia no capítulo 18 de Lucas, quando o fariseu foi orar e o publicano. E o fariseu ora de si para si e diz, olha, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Mas o publicano diz, ó Deus, tenha misericórdia de mim, ser propício a mim, pecador. Quer dizer, Senhor, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não tenho nada para te oferecer. Eu só sou pecador, tem misericórdia de mim. Então, a misericórdia, ela é pedido a Deus, dizendo, Deus, não dê o que eu mereço a condenação, certo? Mas tenha misericórdia de mim e me dá o que eu não mereço. No caso, a salvação. Eu não mereço a salvação, mas estou pedindo para o Senhor me dar. Não pelos meus merecimentos, mas por causa da tua bondade que o Senhor mostrou. Então, a pessoa não vai se gloriar. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai entrar no céu porque fez boas obras. Não existe. Por isso que Paulo, ele arruma o contexto todinho, o argumento dele é muito bem montado. Ele monta a partir do verso 1 do capítulo 2, mostrando totalmente o fracasso humano e a incapacidade deles, do ser humano, dar meia volta na vida e voltar-se para Deus. Ele não vai voltar-se para Deus de maneira alguma, porque ele está totalmente coordenado só para o mal. É Deus que aparece em graça e intervém na sua vida, para que ele, por meio de Deus, ele receba de Deus a vida. E esta vida é mostrada aqui, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras, para que ninguém se glorie. Quer dizer, a salvação, ela foi gerada primeiro no coração de Deus e distribuída para o homem, por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Jesus disse, todo aquele que crê será salvo. Então a obra redentora de Deus está consumada por meio de Cristo. Cristo é quem faz a ligação do homem a Deus. Então, sem mim nada podeis fazer, disse Jesus. Então nós não podemos jamais nos gloriarmos que vamos ou que somos alguma coisa diante de Deus. Se vamos para o céu por meio de nós, isso não existe. Se somos melhores do que os outros, isso também não existe. Todo louvor, toda glória e adoração é a Deus, porque Ele que fez tudo por nós. E que Deus nos abençoe.